Seja bem-vindo, seja bem-vinda, dando continuidade à nossa série de mensagens como ser uma melhor pessoa em 2021. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, nos versículos de 21 a 35. E gostaria que você lesse esse texto assim no momento oportuno, ou seja, após a mensagem também, para que você fosse compreendendo a mensagem do Senhor aqui, e que o Espírito Santo abrisse o seu entendimento na compreensão desse texto. E à medida que nós vamos aqui expondo a mensagem, eu vou falar sobre os versículos que compõem esse texto. Amém? Esta mensagem foi ministrada ontem, no dia 24 de janeiro, na Igreja Presbiteriana Betel, em Iguatemi. Meu nome é Nilson e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e fosse comparando, fosse analisando os versículos que nós vamos tratando aqui. O tema da nossa mensagem hoje é dando continuidade sobre a questão do perdão. Então, o nosso tema hoje vai ser: sem perdão não existe amanhã. Grave bem esse tema. Que esse tema possa soar no seu ouvido, na sua mente. Sem perdão não existe amanhã. E hoje eu gostaria de começar a nossa mensagem aqui fazendo uma pergunta a você, fazendo uma pergunta a mim também. Essa mensagem é para nós todos. Como está a sua disposição em perdoar? Essa é a primeira pergunta. Como está a sua disposição em perdoar? Jesus começa tratando desse assunto no versículo 23, informando que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E a parábola nos informa que havia um senhor, um proprietário de terras, que possuía um administrador e vários servos. E esse administrador foi trazido à presença do seu senhor, e esse administrador devia uma quantidade enorme de prata. E ele não tinha condições de pagar. E no versículo 25 nós temos a informação de como funcionava a questão das dívidas. De quem devesse, mas não tinha condições de honrá-las, de pagá-las. A mulher e os filhos eram dados como pagamento. Ou seja, eles se tornavam propriedade do Senhor das terras. E no verso 26, o texto nos informa que o servo devedor se ajoelha e implora ao seu senhor: paciência comigo, ou seja, parcele a minha dívida, eu vou te pagar tudo o que eu te devo. E no versículo 27, o Senhor Jesus nos informa que o Senhor, o patrão daquele servo, teve compaixão dele e cancelou, perdoou toda a dívida. Glória a Deus por isso. Você já deve, ou não sei se você já teve uma dívida perdoada e que você não precisou pagar. Ou se você já foi isento de algum tributo ou pagamento. Isso é uma bênção. Pois é, no versículo 27, Jesus nos apresenta que a partir de agora, este homem foi perdoado. Mas a história ela não termina aqui. Vejam a que ponto chega a ingratidão do ser humano, das pessoas. No versículo 28, nos informa que este administrador não teve consciência, nem muito menos compaixão do seu próximo em perdoar. Ou seja, ele não foi capaz de exercitar, de praticar a mesma compaixão que recebeu, deixando de perdoar o seu conservo, aquele que estava sob as suas ordens, ou seja, os seus empregados. E nós vamos ver agora quais são as consequências dessas ações. Vejamos. No versículo 31, os amigos do conservo ficaram indignados, tristes com a situação, e foram contar ao patrão o que o administrador havia feito ao seu servo. O patrão manda chamar o administrador, que havia sido perdoado da dívida, e Jesus nos informa aqui as palavras do patrão em relação ao administrador. Versículos 32 e 33. Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia, compaixão
do seu conservo, como eu tive de você? Essa foi a pergunta. Jesus estava aqui nos alertando, e ainda está nos alertando, que a nossa postura em vida, ela precisa ser uma postura proativa, uma postura de misericórdia. E a importância da misericórdia, da compaixão, do perdão, em perdoar as pessoas, é a tônica dessa palavra. Portanto, ao contar essa parábola aqui do credor impiedoso, Jesus faz um paralelo aqui com o grande exemplo dado por Deus, que exercita o perdão de uma forma inigualável em relação a cada um de nós. Deus perdoa incondicionalmente. Não é nada pelo que eu faça ou não faça, vejam só. O que me justifica é o fato de que Jesus, sofreu por mim. Que Jesus assumiu a minha culpa. E quando eu olho para essa história e isso me sensibiliza, isso me constrange, eu passo a depositar a minha fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Imediatamente eu sou tomado pelo arrependimento. E é isso que Deus faz em nós. E nós passamos a pertencer a Deus. O Espírito Santo faz morada em mim, faz morada em você. Portanto, o mínimo que eu possa fazer em vida é perdoar as pessoas. O perdão de Deus ao ser humano é impagável. A situação em que nós estávamos, sem Deus no mundo, sem Cristo, era uma situação de desgraça. Desgraçados. A nossa condição de desgraçados somente foi resolvida porque Deus teve misericórdia de nós. Deus resolveu olhar para a nossa condição, a nossa situação de desgraça. É verdade, nós estávamos desgraçados, e desgraçados aqui desprovidos da graça de Deus. E a misericórdia de Deus, ela nos assistiu. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós de fato merecemos. Deus teve misericórdia. Essa é a manifestação da graça de Deus ao ser humano, que viabilizou o nosso acesso ao trono da graça de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Isso pavimentou o caminho. Nós precisamos entender que nós não temos o direito de guardar mágoa, nós não temos o direito de não perdoar, nós não temos o direito de sentir rancor. E a falta de perdão é algo que influencia negativamente diversas áreas da vida cristã, da vida do ser humano. Consequentemente, a nossa condição física, emocional e espiritual, elas são afetadas. E também a nossa adoração a Deus. Em outras palavras, o que nós estamos afirmando aqui é que um coração magoado, com uma mente voltada tão somente para o que te fizeram, e você fica simplesmente lembrando dessas coisas, e você não perdoa, você não libera perdão, você não consegue oferecer culto a Deus, você não consegue adorar a Deus, que é perdoador. Jesus chegou a dizer o seguinte: se você não perdoar, você não pode orar. Se você não consegue perdoar, você não consegue orar. Você pode até orar, mas vai ser uma oração superficial que não passa da parede, não passa do teto. Está registrado aí na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Vejam só. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu vou dizer algo aqui
E essa palavra é para mim e para você. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se você não perdoar, você é entregue aos tormentos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não tem paz. E se você não perdoa, você consequentemente será entregue aos atormentadores, os torturadores da alma. É o que Jesus afirmou nesse texto. Isso é a nossa consciência. E o texto termina no versículo 35, informando, quando Jesus informa, e isso é muito importante. Presta atenção. Leia esse versículo. Leva isso para sua mente e pratique isso. E assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoarem de coração a seu irmão. Aqui nós temos a receita de como nós devemos perdoar. De coração, com sinceridade. A Bíblia informa que o lugar de tormentos aqui, onde seremos lançados sem Deus nesse mundo, chama-se inferno. E eu preciso fazer aqui algumas considerações sobre esse alerta emitido aqui pelo Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Primeiro, sem perdão não existe amanhã. Somente o perdão abre os horizontes para o futuro do amanhã. O perdão é uma questão de bom senso. Se você não perdoa, você está destruindo, olha só, a mesma ponte que você precisa passar. Segundo, se você não perdoa, você é entregue aos verdugos. Aí na sua versão, na sua Bíblia está escrito verdugos. Verdugos, atormentadores, torturadores. São os atormentadores físicos, emocionais, espirituais. Já conheceu, já viu alguma pessoa que esteja atormentada? São os torturadores da alma, da consciência. Atormentadores estes que muitas vezes levam a doenças de ordem psicossomáticas, que são doenças causadas por desequilíbrios emocionais, que acumulados interferem diretamente também na saúde física. E essas pessoas, inclusive, chegam ao ponto de dar cabo da própria vida. Terceiro, se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Então, o texto diz assim, tende em vós, a palavra diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, sofrendo a maior injustiça, pregado naquela cruz, orou e rogou a Deus, ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha, para dizer isso mesmo, só Deus na terra, só Deus em carne, só Deus sofrendo e passando pelo que passou. Porque mesmo pregado naquela cruz, sofrendo tudo que sofreu, olhar para a humanidade hostil a ele, fez o que fez pelas pessoas. E mesmo assim, ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o grande exemplo que nós temos. Em Cristo nós fomos alcançados pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus por amor. Deus justifica então em Cristo o pecador que se volta para Deus em arrependimento. Nós não temos o direito de sonegar o perdão, nós não temos esse direito. Entenda, nós não perdoamos para sermos perdoados. Nós devemos perdoar porque nós já fomos perdoados em Cristo. Eu gostaria de concluir com você dizendo que se Deus já tem perdoado as nossas dívidas para com Ele, como podemos nós deixar de oferecer o perdão aos outros? A pessoa que não libera o perdão, ela está prejudicando a ela mesma. E muitas vezes ela não percebe isso. Está sofrendo e não sabe por quê. A pessoa que não libera o perdão e que se recusa a perdoar,
seu próximo, ela está destruindo a mesma ponte que ela precisa passar. O perdão é uma questão de bom senso. Por isso que a afirmação é certa. O perdão é a faxina da alma. Quando você pega a sua casa, que você vai limpar a sua casa, fala, vou dar uma geral aqui, dar uma faxina, vou colocar as coisas no lugar. Você tem que fazer isso com a sua vida. Coloca em ordem a sua vida, é a orientação bíblica. Coloque em ordem a sua casa, é uma referência para a vida. O perdão coloca as coisas no lugar. A verdade é que sem perdão não existe amanhã. Porque guardar mágoa no coração é autofagia, e autofagia significa autodestruição. Você está se autodestruindo. É a mesma coisa que você beber um copo de veneno pensando que o outro é que vai morrer. Quando você guarda mágoa no coração, acaba convivendo com a pessoa que você menos gosta 24 horas por dia. E eu vou explicar isso para você. Essa pessoa que você não perdoa, ela vive com você no seu pensamento, na sua cabeça. Ela passa 24 horas contigo. Essa pessoa domina você, as suas emoções, os seus pensamentos. Você chega cansado em casa para tirar uma soneca lá no sofá, essa pessoa se deita contigo. Você sai de férias com a sua família, com o seu pessoal todo, e você vai para um local distante, gostoso até. E essa pessoa vai junto. Você vai dormir, essa pessoa vai junto. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, não quer dizer que Deus tem amnésia, perda de memória. Não, Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, ele não tem perda de memória. Mas o que Deus nos ensina aqui, isso é muito importante para mim e para você compreender, é que Deus nunca joga no seu rosto, na sua cara, um pecado que Ele já perdoou. Mesmo que você peque em seguida. Aí é o Espírito Santo que vai te convencer, que vai te trazer para Deus, e você vai se arrepender e se voltar para Deus novamente. O que Deus está dizendo aqui é que em Cristo, todos os nossos pecados cometidos e ainda os que vamos cometer já estão perdoados. Por isso que Jesus disse para o Pedro, Pedro, não é 7 vezes, Pedro, é 70 vezes 7. Se você calcular 70 vezes 7, vai dar 490. Mas isso aqui é uma hipérbole, é uma afirmação exagerada, é um termo que nós usamos em teologia, uma hipérbole, uma afirmação exagerada. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, você vai perdoar e o seu perdão não tem limites. Você vai perdoar enquanto precisar perdoar. Enquanto você viver, perdoe. Porque se amanhã você pecar, o Espírito Santo te convida ao arrependimento. E você se volta novamente para Deus, que é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lembra-se? Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Leia. Portanto, perdoar é lembrar, mas lembrar sem sentir dor. Não é que você esqueceu, que você vai esquecer. Olha, isso é muito importante. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Mas eu vou te dizer o que a Bíblia nos ensina. Perdoar é lembrar, mas sem sentir dor. O que passou, passou. E o versículo 35, para a gente ressignificar isso, relembrar. O Senhor Jesus nos dá a receita. Perdoe, mas perdoe de coração. Amém? Somente o perdão abre os horizontes para o futuro da comunhão. O restabelecimento da comunhão, do relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso. E ele reproduziu as igrejas às quais ele fundou, às lideranças das igrejas, aos irmãos da igreja. Ele instruiu assim os irmãos. Tende em vós, tende também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, sofrendo a maior injustiça, pregado naquela cruz, olhou e rogou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É verdade.
Ele está reproduzindo aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo, que estão registradas em Lucas 23, versículo 34. Amém? Deus abençoe você. Exercite o perdão. Faça isso. Pratique, não seja tão somente ouvinte. E você vai ver a sua qualidade de vida como melhora. Deus seja contigo, Deus te dê força, Deus te dê ânimo, Deus te dê coragem, Deus te dê muita motivação para continuar olhando para o Senhor, apesar de todas as coisas. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Não espere retribuição. Não pense que você vai deixar de se decepcionar nessa vida. Não pense que as pessoas vão, não mais a partir de agora, não te decepcionar. Não, pelo contrário. Olha para o Senhor, olha para Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, te fortalecendo, te sustentando, te ajudando. Amém? Boa semana, se cuidem, a gente se vê no próximo dia 31, se Deus quiser. Abraços.